Olá pessoal, bom dia, Deus abençoe e ilumine o seu caminho. Hoje eu estou aqui para falar sobre a minha pré-candidatura ao cargo de vereador na nossa cidade de Patinga. Os anseios são grandes, as expectativas da sociedade em relação ao sistema de política governante na nossa cidade ela é grande. É imensurável realmente a vontade de existir mudança. Daí que eu resolvi me envolver com a política, me envolver com a situação, para poder fazer algo que pudesse modificar, ajudar a transformar a situação que o nosso município tem vivido em relação às nossas políticas públicas. Daí que eu me inseri na vida política. E hoje estou aqui para dar essa condição como pré-candidato. Porque ainda nós não podemos, nós não somos homologados, nós não somos registrados e nem permitido, nem conhecido pelo sistema judiciário, que é o TRE, como pessoas legítimas, aceita pelo sistema como a referenda do candidato. Então nós somos porque nós somos ainda observados pelas leis, pelo juiz e pelas todas as demandas legais que precisa ser para depois ser permitido. Isso só vai se valer depois do dia 15 em diante de outubro, que realmente ela se torna verdadeira caso seja aceita. Então, no exato momento estou oficializando como pré-candidato. As pessoas perguntam: e aí, você vai participar? Sou e estou como pré-candidato para o envolvimento e a transmissão à sociedade que nós vivemos, porque nós não podemos estar no meio de sociedade, porque vivemos também um período pandêmico. Não podemos aglomerar, não podemos reunir, conversar, dialogar, mostrar as diferenças, aquilo que precisa de verdade ser modificado através das nossas revoltas, através do chateamento do dia a dia por causa das políticas atuais. Isso é uma verdade, isso é uma lógica, todo mundo sabe. Então, é até uma prova de desrespeito as pessoas até sair pela rua fora, fazer reuniões na casa dos outros e dizer que são pré-candidatos. Primeiro, por quê? Ele ao entrar na situação, ele dentro em casa pode levar esse contágio para dentro do lar da pessoa, aí se torna até pior. Já imaginou? A pessoa sem saber, você acaba levando um amigo, uma amiga, está ali aglomerado, um pouquinho de gente mesmo aglomerado, e acaba transmitindo ou recebendo a transmissão de um Covid-19. É um risco muito grande. E a gente perdeu muitos amigos que estavam com interesse também
em sua pré-candidatura a um pleito de disputa eleitoral e, na verdade, perderam a vida por causa do Covid-19, que foi um chateação muito grande para a família e para a comunidade, porque perderam pessoas por causa do Covid-19. Então, as pessoas ficaram sem saber como assim, será que a pessoa vai ser ou não vai ser o pré-candidato ou um candidato futuramente, né? Porque tudo mudou por causa da inserção no nosso contexto social essa pandemia. Até o TRE mudou o período eleitoral, acrescentou mais 45 dias para frente, ou seja, todo o pleito eleitoral que existe foi adiado e foi empurrado para frente. Para quê? Para ajudar no combate ao Covid-19, que nós ainda estamos enfrentando. A sociedade já está começando a se acostumar com a situação, o governo já começou a liberar os comércios, começou a liberar a vida normal. A vida começou a se tornar normal novamente. Mas o Covid-19, ele persiste. A gente vê isso pelos telejornalismos, pelos jornais, né? O índice crescente de óbito por causa do Covid-19. Então, ou seja, ainda persiste o ciclo da doença na comunidade brasileira e no mundo também. Né? Cabe aos nossos cidadãos se precaver. Isso é verdade. Nós temos que precaver para a gente não pegar a enfermidade no nosso organismo. Fazer de tudo para não pegar. Então, a melhor forma de fazer para não pegar é o quê? Não aglomerar. Né? Não fazer reuniões, né? Que é aglomeração nas residências de pessoas, em local público, seja lá o que for, aonde que for. Não. Então, a melhor forma que existe e foi liberado, né? Pelo sistema, pela lei, que pudesse fazer a sua anunciação, a se apresentar via sistema, como é o caso que nós estamos fazendo aqui agora, que é através, né, desta live. Então, essa pré-candidatura, ela é real. Né? Nós estamos ainda no ensejo dessa pré-candidatura. Estamos trabalhando essa pré-candidatura. As pessoas, às vezes, você está passando pela rua e pergunta, e aí, você vai participar? Eu falei, nós estamos como pré-candidato, né? Tudo vai ser decidido daqui para frente, vai ser decidido, vai ser homologado, e dali para frente, quando sair, vai sair para todo mundo, né? Porque quem vai decidir se a pessoa vai ser ou não vai ser é o TRE, depois que ele decidir que a pessoa está liberada, né, para poder, juridicamente, legalmente, é só o TRE que pode fazer isso. Então nós estamos aguardando, né, vamos aguardar tudo isso aí, todo esse processo a ser feito, mas anuncio, sim, que estou como pré-candidato, né, pelo ensejo da nossa comunidade, porque a nossa comunidade está sofrendo por causa dessas corrupções, por causa dos problemas que as políticas têm despejado sobre a sociedade, e a sociedade indignada, Rui Miranda resolveu, né, participar disso, resolveu querer estar no meio da política para promover propostas diferenciadas, para estar do lado da sociedade, conviver com a sociedade e fazer o bem pela sociedade. Nós somos novidade, nós somos pessoas novas no meio do contexto da política e estamos aqui para fazer o quê? Mostrar a diferença em favor da política, fazer a diferença com propostas diferenciadas que realmente vai mudar o contexto da sociedade. Nós somos pessoas que já são influentes, né, na vida política, na vida pública, né, como servidor público. Temos as nossas qualidades pessoais que são de enaltecer para o suposto cargo, que favorece uma dignidade na vida pública e política, tais como sempre reclamei, sempre falei, sempre me manifestei perante o contexto político, de dizer que dentro do legislativo e do executivo era necessário que as pessoas tivessem conhecimento, entendimento do que estão fazendo ali, não simplesmente participando de um pleito
viver disputa política, mas sem conhecer de fato a política. Porque muitas das vezes, muitos políticos que hoje estão no poder, os que passaram pelo poder, muitas das vezes você olhar o histórico daquelas pessoas, que as pessoas não tinham nem conhecimento político. Tinham uma simpatia, sabia sorrir, sabia se comunicar perante a sociedade e tiveram êxito nas suas vitórias quando investiram no cargo político. Mas, ao adentrar para a política, provaram-se não conhecedor da matéria. E fizeram foi outras coisas, né? Passaram a se juntar com um e com outro para fazer outro tipo de coisa, do qual nós, hoje, a sociedade, se aborrece com a palavra política e os eleitos, que foram eleitos nessas gestões que passaram. Por quê? Porque o que mais se ouve é a corrupção. A corrupção partidária, a corrupção política, a corrupção do candidato sendo preso, sendo investigado, fazendo vergonha para a sociedade. Em vez de trabalhar em favor da sociedade, penaliza a sociedade com projetos de leis que cobram mais imposto, aumenta os IPTU, faz um monte de coisa que, de fato, em vez de fazer o bem contextual dentro da sociedade, eles acabam fazendo mal. Daí que eu sempre, em toda a época da minha vida, eu sempre falei, gente, umas reformas políticas que se deveria se exigir no mínimo, de cada pré-candidato, de cada candidato que quer entrar no cargo político, que ele tivesse conhecimento, tivesse estudo, fosse uma pessoa estudada, tivesse pelo menos um curso técnico, mais um curso superior de bagagem, de conhecimento, porque as pessoas às vezes nem se preocupam em estudar. Não procuram nem sequer ter uma profissão técnica. Não procuram ter um curso superior. Porque através do curso superior, você entra em disciplinas que te favorecem o conhecimento para o mundo em que nós vivemos. Para a sociologia, para a filosofia, para o histórico da situação e para a ciência da compreensão das coisas. Ou seja, a pessoa compreender, saber o que está fazendo. Muitas das vezes as pessoas, quando adentram-se principalmente aos cargos de vereador e também de prefeito, porque é os dois cargos que existem no momento atual, eles entram, dali em diante que eles vão fazer, muitos deles conseguem o segundo, nem tem o segundo grau, faz o segundo grau, depois entra numa faculdade para tentar fazer o curso de direito, para entender de lei. Mas ele só entra, faz o curso para poder se preservar a si mesmo. Mas já acostumaram com os erros da política e acaba assentando na cadeira da corrupção, em vez de sentar numa cadeira para trabalhar para a sociedade. E olha que trabalhar para a sociedade, gente, não é fácil. É dia e noite envolvendo-se com situações que de fato vai mudar o contexto social para o bem. É tanto projeto que existe, é tanta coisa para poder desenvolver e ler e compreender o que você está lendo, que se a pessoa não souber nem interpretar aquilo, nem conhecer daquelas demandas de lei e nem do contexto social, como eu disse, contexto, porque tem que ser estudado, conhecer mesmo a ciência de uma forma geral, ele não vai conseguir ler um projeto e compreender se aquele projeto que está ali em cima, ele é bom para a sociedade ou ele é penalizador à sociedade. Que nem no caso na nossa cidade aqui, quantos projetos só nesse período, não vou contar os outros para trás não, nesse período de gestão, que penalizaram a nossa sociedade, que fizeram a revolta da sociedade, fazendo com que a sociedade odiasse a palavra política, sendo que a política, na sua subsistência, sua base, ela é muito boa, ela é muito real, ela é muito bacana para a sociedade. O que faz a diferença é os malfazejos que usam o poder político para fazer o mal. E aí estragam a política. Que é muito mais fácil fazer o mal, se juntar para fazer o mal, porque quem se junta para fazer o mal sempre tem uma vida ociosa e não fazem nada. Então, ou seja, não tem a preocupação, o trabalho de fazer aquilo bem feito e com o olho bem assim aberto para fazer o bem. Muitas das vezes você chega em determinados, que eu fiquei sabendo bem no início dessa gestão política,
que pessoas que às vezes iriam votar um determinado projeto, que muitas das vezes iria penalizar a sociedade, ele dizia que nem sequer leu o projeto e só era simplesmente para votar. Aí, ou seja, se a pessoa não leu o projeto que estava em cima da mesa dele, não pediu para fazer uma vista sobre o projeto, ou seja, ele simplesmente pode ter assinado ou apertado o botão verde lá de confirmação para trazer um prejuízo grande para a sociedade. E muitas das vezes, de cima disso aí, a pessoa, por não saber e acostumar com os erros, sentar na cadeira da corrupção, o que a pessoa faz? A pessoa só espera propina, uma atrás da outra, em cima de projeto. Isso é que tem estragado a nossa política, não só municipal, como a estadual e como a federal. Pessoas que adentram-se ao poder político para interesse próprio. Coisas que me aborrece e aborrece qualquer um. Por isso que eu sempre falei, né, no início dessa gestão passada, antes de chegar aos pleitos eleitorais da gestão passada, eu falava, gente, colocava nas redes sociais e falava assim, gente, por que o pessoal não dá uma ideia ao sistema jurídico, né, que é a legislação que nós temos, para que, ainda fui até mais além do normal, cheguei até a ser mais realista na situação. Eu falei assim, gente, por que não exige que as pessoas pelo menos tenham 2 cursos técnicos e 2 superior? Aí teve muita gente que até falou assim, o que é isso, rapaz? É difícil estudar, mas estudar 2. Ou seja, a pessoa acha que estudar um curso, às vezes, já é o suficiente para ele saber de tudo. Tudo bem, vai entender, vai saber, porque a ciência, a compreensão, a maturidade, a responsabilidade vai se achegar até a pessoa. Mas quanto mais a pessoa procura estudar e melhorar-se através do conhecimento, mais humana a pessoa se torna, mais compreensível da situação, passa a entender a vida um pouco melhor. E aí sim, essa pessoa passa a ter uma responsabilidade, né, eficiente e uma liderança política ou social para promover com maturidade ideias que vão ajudar a mudar o social. Mas uma pessoa que não tem conhecimento não significa que ele não venha saber. O problema é que ele é mais fácil atender para um oportunismo, porque ele acha que precisa ter uma forma de vida melhor, então ele se tende muitas das vezes pela simplicidade, pela falta de maturidade e conhecimento de causa. Aí ele cai, vacila, né? Cai nas armadilhas da corrupção, porque é mais fácil fazer assim do que fazer do modo mais difícil e correto, que é através do bom trabalho. É assim que é a nossa vida. A vida profissional é assim, quando nós exigimos, quando nós fazemos um contrato com alguém, a gente espera-se que a pessoa que está oferecendo serviço para a gente seja um excelente profissional. Seja uma pessoa que tenha competência naquilo que está fazendo. Por quê? Porque nós estamos pagando para aquela pessoa exercer algo em favor da gente. Né? Quando você vai contratar um pedreiro para fazer uma casa, você espera que ele saiba fazer aquilo muito bem feito, para que aquilo não caia. Que aquilo não venha ficar torto, fora de prumo, para que as coisas venham estar muito bem feitas. Então é assim que as pessoas esperam do profissional. Que eles tenham maturidade que está fazendo, conhecimento, experiência, né, de causa, saber o que está fazendo, falando ou se mostrando. Para quê? Para evitar com que ele faça coisa errada e, além de passar o vexame da vergonha daquele que o contratou, chamar aquela pessoa de que ele não sabe fazer aquilo, que ele é incompetente, que ele é incapaz, que ele é um oportunista, que a pessoa não vai passar vergonha, e não só vergonha para si, como também para o meio onde ele vive, que é a sua família, que é a pessoa que está mais próxima à família. Né? Que é vergonhoso a pessoa chegar para do outro e falar, olha, você não é coerente com aquilo que você fala. Você não sabe o que você está fazendo tudo errado. Então, ou seja, eu sempre disse isso. Por causa de quê? Por causa dos erros que existem. Comecei a observar que as pessoas que estavam no poder não tinham conhecimento nenhum. Vivia de oportunismo. Vivia, às vezes, de
compra das coisas, que tentavam comprar as pessoas para poder estar em determinado poder. E isso influenciou com que eles fossem levados pelo mar da corrupção, pelo mar dos erros, e acostumaram com isso. Se você perguntar todos os eleitos que existem no Brasil, na nossa cidade principalmente, e que estão no poder, os que saíram, pergunta para eles se eles não querem voltar para ali. Só chega para eles assim, aqui, olha, você esteve lá no poder, você foi um vereador, você foi um prefeito, aí você perdeu a eleição, nunca mais quer mexer com isso não, né? Pergunta para ele se não vai estar na próxima tentando de novo. Por quê? Porque ele acostumou com aquela situação. Mas se ele estava lá e perdeu as eleições, perdeu por quê? Por que ele não conseguiu a reeleição? Porque alguma coisa fez com que a sociedade se indignasse contra essa pessoa. E muitas das vezes a pessoa até continua fazendo errado, mas porque ele continua ainda sabendo como fazer política de forma fraudulenta no meio da sociedade, ou por uma ideologia, ou por uma ideia, né? Uma simples ideia, ou simplesmente por uma forma de conseguir estar sempre no partido, de forma que ele sempre estaria em condições de eleição. Fazendo também lembrar que a sociedade é a mais responsável por tudo isso em relação à compreensão dos seus candidatos. Não cair no conto do vigário. Procurar fazer da forma melhor. Procurar exigir dos possíveis candidatos que virão aí nesse período eleitoral, se eles têm conhecimento de causa. Não simplesmente falar que por conta disso, por conta daquilo, se sensibilizar à situação. Não por conta dessas coisas, mas conhecimento. Né? Porque eu sempre tenho ditado, né? O conhecimento ele gera libertação do ser e plena cidadania. Isso é que importa. Né? Quando a pessoa tem conhecimento, aí como é que você descobre que a pessoa tem conhecimento? Olha, no histórico da pessoa. Procurar ir na rede social, nas páginas, ou conversar com ele, com o seu suposto candidato que você vai apoiar, que você vai ajudar ele, que depois que ele passou dessa pré-campanha, entrou mesmo na eleição, ou dentro da pré-campanha, procurar saber se ele tem competência, se ele é uma pessoa que gosta de estudo, porque muitas vezes você fala de educação, mas não gosta nem de estudar. Aí ele está lá no poder. Então procurar saber se a pessoa gosta de estudar, se a pessoa está evoluindo no conhecimento, além de você ter um curso superior, ele está fazendo uma pós-graduação, se ele está mais se aperfeiçoando, aprendendo mais cursos técnicos, profissionalizantes, para poder entender a demanda técnica que existe na sociedade, para depois falar de promoção de trabalho, falar que é preciso haver desenvolvimento sustentável, porque se ele não tem, como é que ele vai falar? O primeiro exemplo tem que vir da própria pessoa que se pronuncia que ele quer fazer aquilo. Como é que ele vai falar de saúde se ele não sabe nada de saúde? Se ele não tem conhecimento? Se ele não tem um peso na hora que vai falar? Se ele vai falar de saúde, mas não conhece nada de saúde? É um Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, tudo isso a sociedade tem que passar a analisar dos pré-candidatos. Por isso que eu resolvi entrar, resolvi colocar como forma de vida em querer se promover em cima da política para ajudar o contexto social com competência. Ajudar a mostrar à sociedade que política é boa, mas quando ela é feita para a sociedade e não por interesse próprio. Se a pessoa tem interesse próprio, vai procurar um trabalho, vai abrir uma empresa. Assim, ele não traz problema para a nossa sociedade. Assim, ele não se tira os direitos da sociedade, que é a saúde pública. A gente vê no nosso município que nesse tempo todo se fala que se tem hospital e não tem. Por quê? Interesse próprio. Pessoas que adentraram ali que não tinham conhecimento de causa. Então, se a pessoa não tem conhecimento de causa, ele vai ter amor para fazer as coisas para os outros, para as pessoas? Não vai fazer. Vai ludibriar, vai mentir. E não vai se esforçar para fazer, como respeito. Né? A outra coisa, além de ter todo esse conhecimento, para a gente finalizar a nossa live
sobre a minha pré-candidatura, como estou como pré-candidato nesse exato momento, né, de verdade, um pré-candidato. Ou seja, além desse conhecimento de causa, ele tem que compreender e entender que ele não é dono do poder. Ele é um empregado do poder e do povo. Ele tem que entender que ele está oferecendo todo o seu conhecimento, toda a sua competência como um trabalho a ser devolvido para a sociedade. Ele devolve à sociedade aquilo que a sociedade quis naquele candidato que vai se promover nessa gestão que vem daí para frente. Aí, ou seja, ele tem que compreender isso, tem que entender isso, que ele é um empregado da sociedade e não dono da situação, não dono daquilo ali. Ele é um empregado. Assim como o pedreiro é um empregado do contratante, assim como o professor dentro da sala de aula é um empregado do Estado para poder oferecer o serviço de conhecimento e de ensino para aquela situação. Assim como todos nós, como profissionais, só somos profissionais porque oferecemos uma demanda de mão de obra. Então a demanda de mão de obra dos possíveis candidatos que virão é entender isso, que ele não é dono daquilo, e sim um empregado da sociedade. Aí sim ele vai começar a compreender que ele precisa de conhecimento, profissionalismo, e que sabe que está oferecendo. Que se ele oferecer qualquer coisa desagradável, a sociedade vai repeli-lo e não vai mais aceitar aquela situação. E assim tem que ser a sociedade. Assim tem que se promover a sociedade. Olhar para todos os supostos pré-candidatos da sociedade nesse período de pré-campanha e após isso também olhar se realmente ele está sendo excelente ou ela está sendo excelente profissional que está oferecendo à sociedade, devolvendo à sociedade toda a sua competência para construir para a sociedade o melhor para a sociedade, para que a sociedade possa se sentir que está tendo desenvolvimento, que está tendo conhecimento, inteligência no poder em favor dela. Tá legal? Então eu deixo aqui a minha apreensão pelo período eleitoral e dizer a todos os companheiros e companheiras da nossa cidade de Patinga, principalmente da minha Regional 4, que estou como pré-candidato. Tá certo? Ainda não é oficial, porque não existe nada legalizado, mas estou como pré-candidato. Se tudo ocorrer bem, aí sim será possível pleitear ou disputar uma possível condição de cadeira na legislatura da nossa cidade. Mas estou aqui para mostrar para você que é preciso haver todo esse tipo de conhecimento e compromisso com a sociedade para mudar esse contexto de política ruim e corrupção para política boa e profissionalismo correto em favor da nossa sociedade. Tá legal? Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe e ilumine a sua vida e toda a nossa cidade. Um grande abraço e até mais.